Juízes, capítulo 7. Levantando-se, pois, de manhã Jerubaal, o qual é Gideão, e todo aquele povo que estava com ele, assentaram o acampamento junto à fonte de Arode, e tinham o acampamento dos midianitas ao norte, da outra parte do morro de Moré, no vale. E o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é muito para que eu dê aos midianitas em sua mão, para que não se glorie Israel contra mim, dizendo: minha mão me salvou. Agora, pois, proclama aos ouvidos do povo, dizendo: aquele que teme e se estremece, volte e retire-se do monte de Gileade. E do povo voltaram 22.000, e restaram 10.000. E o Senhor disse a Gideão: ainda é muito povo, leva-os às águas, e ali eu te provarei, e do que eu te disser, vá este contigo, vá contigo, mas de qualquer um que eu te disser, este não vá contigo, o tal não vá. Então levou o povo às águas, e o Senhor disse a Gideão: qualquer um que lamber as águas com sua língua como lambe o cão, aquele porás à parte, também qualquer um que se dobrar sobre seus joelhos para beber. E foi o número dos que lamberam as águas, achegando-a com a mão à boca, 300 homens, e todo aquele resto do povo se dobrou sobre seus joelhos para beber as águas. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam o água vos salvarei, e entregarei aos midianitas em tuas mãos, e vá-se todo o resto do povo cada um a seu lugar. Depois de tomarem a provisão do povo e suas trombetas, ele enviou todos os israelitas cada um à sua tenda, mas manteve aqueles 300 homens, e o campo de Midian estava no vale abaixo dele. E aconteceu que aquela noite o Senhor lhe disse: levanta-te, e desce ao acampamento, porque eu o entreguei em tuas mãos. E se temes descer para atacar, desce apenas tu e o teu servo Pura ao acampamento, e ouvirás o que falam, e então tuas mãos se fortalecerão, e descerás para atacar o acampamento. E ele desceu com o seu servo Pura à extremidade dos homens armados que estavam no acampamento. E Midian, e Amaleque, e todos os orientais, estavam estendidos no vale como gafanhotos em multidão, e seus camelôs eram inúmeros, como a areia que está à beira do mar em multidão. E logo que chegou Gideão, eis que um homem estava contando a seu companheiro um sonho, dizendo: eis que eu sonhei um sonho, que vi um pão de cevada que rodava até o acampamento de Midian, e chegava às tendas, e as feria de tal maneira que caíam, e as virava de cima a baixo, e as tendas caíam. E seu companheiro respondeu, e disse: isto não é outra coisa a não ser a espada de Gideão filho de Joás, homem de Israel. Deus entregou em suas mãos aos midianitas com todo o acampamento. E quando Gideão ouviu a história do sonho e sua interpretação, adorou, e voltado ao acampamento de Israel, disse: levantai-vos, que o Senhor entregou o acampamento de Midian em vossas mãos. E repartindo os 300 homens em 3 esquadrões, deu a cada um deles trombetas em suas mãos, e cântaros vazios com tochas ardendo dentro dos cântaros. E disse-lhes: olhai a mim, e fazei como eu fizer, eis que quando eu chegar ao princípio do acampamento, como eu fizer, assim fareis vós. Eu tocarei a trombeta e todos os que estiverem comigo, e vós tocareis então as trombetas ao redor de todo aquele campo, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão, e os 100 homens que levava consigo, ao princípio do acampamento, à entrada da vigília do meio, quando acabavam de renovar as sentinelas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que levavam em suas mãos, e os 3 esquadrões tocaram as trombetas, e quebrando os cântaros tomaram nas mãos esquerdas as tochas, e nas direitas as trombetas com que tocavam, e deram grito: a espada do Senhor e de Gideão. E estiveram em seus lugares em derredor do acampamento, e todo aquele acampamento foi alvoroçado, e fugiram gritando. Mas os 300 tocavam as trombetas, e o Senhor pôs a espada de cada um contra seu companheiro em todo aquele acampamento. E o exército fugiu até Bet-sita, até Zererá, e até o termo de Abel-Meolá em Tabate. E juntando-se os de Israel, de Naftali, e de Asser, e de todo Manassés, seguiram aos midianitas. Gideão também enviou mensageiros a todo aquele monte de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas, e tomai-lhes as águas até Bet-bara e o Jordão. E juntos todos os homens de Efraim, tomaram as águas de Bet-bara e o Jordão. E tomaram 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeebe o mataram na prensa de uvas de Zeebe. E depois que seguiram aos midianitas, trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão da outra parte do Jordão.